Finalmente foi enviada ao Congresso a proposta do governo para os militares e falando mais sobre a Previdência, está conosco o secretário especial de Previdência e Trabalho do governo, Rogério Marinho. Secretário, bom dia, obrigado sempre por atender a Jovem Pan. Bom dia, à disposição de você e dos seus ouvintes. Secretário, de que forma, já nessas primeiras horas, essa proposta foi encarada pelos parlamentares? E eu pergunto, isso de uma certa maneira ajuda já o início da tramitação da Previdência como um todo, ou pode ainda gerar uma discussão grande e atrasar um pouco esse debate? Bom, o governo, quando iniciou o processo de interlocução com o Congresso Nacional em relação à reestruturação do sistema previdenciário, definiu a necessidade de se enviar 4 projetos distintos. E o cronograma foi cumprido. A última data seria ontem, dia 20 de março. O primeiro projeto foi a medida provisória 871, que trata de combate a fraudes. O segundo foi a própria PEC, que trata da reestruturação dos 2 sistemas, regime geral e regime próprio. E o terceiro e quarto foram enviados ontem, que é a questão da cobrança da dívida, o empoderamento da PGFN, e o projeto que reestrutura o sistema de proteção social das Forças Armadas. Agora, o Congresso Nacional, com os 4 projetos dentro das suas casas, vai se debruçar sobre eles e fazer as modificações, fazer a discussão de forma absolutamente transparente, e a sociedade certamente terá um bom produto ao final desse processo. Secretária Denise Campos de Toledo está falando. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom, secretário, nós tivemos ontem o cálculo, a estimativa de uma economia de cerca de 10 bilhões, um pouco mais, 10,4 bilhões estimados em 10 anos. Agora, para as demais categorias, a economia vai ser muito maior e as outras categorias não tiveram qualquer plano de carreira. Sempre tem argumentação do diferencial, das características próprias da categoria dos militares. Agora, isso não acaba reforçando resistências que já existem e os lobbies que agem sobre os congressistas por parte dos servidores civis, por parte até da sociedade em geral, por exemplo, no benefício continuado, que teve aquela redução de valor, por mais que se esclareça que as pessoas vão ter acesso antes, é uma situação aí que a gente vê muita resistência, inclusive por parte de quem apoia a reforma. Como é que a equipe de governo pretende lidar com essa resistência, com essa pressão que é inevitável? Bom, você já respondeu, né? Não respondi. Eu quero saber qual vai ser a estratégia política para driblar tudo isso. É isso que eu quero saber. Eu concordo com você que é inevitável, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que um projeto que muda a Previdência e o regime de proteção social e de assistência no país gera reação aqui ou em qualquer lugar do mundo, né? Nós desde o início dissemos, eu vou repetir o que eu disse ontem, inclusive na entrevista coletiva, que tratar os desiguais de forma desigual não é preferência, é questão de justiça. Os militares têm uma especificidade, uma diferença que inclusive está prevista na própria Constituição Federal. Eles não se aposentam, eles vão para uma reserva remunerada e ficam permanentemente à disposição do país. É diferente de qualquer outra atividade. A nossa preocupação como Ministério da Economia foi ao recepcionar a proposta feita pelas Forças Armadas, adequá-la à lei de responsabilidade fiscal e ao fato de que há necessidade de termos um superávit no nosso tesouro, já que as condições do país são sobejamente conhecidas. Então, todos estão dando a sua cota de contribuição. Os militares, inclusive, aumentam o seu tempo de atividade de 30 para 35 anos por tempo de contribuição. Eles têm um aumento de alíquota de 3%, que é a média que está sendo concedida ao conjunto dos servidores. As pensionistas passam a contribuir para o regime de proteção, que não faziam anteriormente, os cadeiros, os soldados, os cabos da mesma forma. Então há uma série de modificações que são feitas e essas modificações geram um superávit de 97 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos no seu sistema de proteção social. Em contrapartida, a reestruturação nos dá uma despesa de 86 bilhões. Essa é a diferença que nos permite superávit. E é bom notar que a partir de 2020, quando se começa a implantar, caso seja aprovada a lei, desde o primeiro ano a superávit do Tesouro. Em nenhum ano ao longo dos 10 anos há déficit do Tesouro Nacional. Professor Vila. Bom dia.
O senhor sabe que entrevista aqui a Jovem Pan, o presidente da Câmara dos Deputados disse que essa é a reforma mais amarga. E o senhor sentiu isso na pele, que não se reelegeu deputado, justamente por ter sido, creio, um dos maiores defensores da reforma da Previdência, e o eleitorado do seu estado não comungou do que o senhor defendia. Isso é opinião minha. Aí, é uma reforma, portanto, dura, não é fácil aprová-la. Agora, os militares acabaram, não adianta, acho que tergiversar no discurso, recebendo uma série de concessões que não eram conhecidas até dias atrás. Com a reestruturação da carreira, aquilo que se imaginava que era economia virou gasto. Agora, eles têm um poder de fogo que os pobres não têm. Então, no caso do benefício de prestação continuada, ninguém pode falar pelos pobres. Agora, os militares têm uma voz mais grossa. O governo não se assustou com a voz grossa dos militares e não fala grosso com os de baixo? Quer dizer, para o andar de cima age de um jeito, para o andar de baixo age de outra forma? Bom, Vila, primeiro eu não só fui a favor da reforma da Previdência e votei na comissão especial, como também fui o relator da reforma trabalhista. E o preço que se paga é o preço de se ter convicções. Tá? E eu não abro mão delas. Não, eu fiz questão de perguntar isso ao senhor, porque eu sei que é uma pergunta dura, tá? Mas é bom, eu gosto que o senhor responda mesmo. Eu acho que a gente tem de colocar as coisas bem transparentes. Claro, não tenho dúvida. Então eu estou absolutamente tranquilo, porque as opções que fiz estão em paz com a minha consciência, da mesma forma que o projeto que apresentamos também nos dá esse conforto. Porque no caso do BPC, que é feito um estardalhaço maior em relação a esse tema, é bom lembrar que o governo oferece é uma antecipação de um benefício, e muitas pessoas que falam não conhecem a realidade de quem tem 60 anos de idade e é pobre dentro da regra de elegibilidade, ou seja, tem um quarto de renda de salário mínimo que for por família, e quando chega aos 60 anos, porque não tem uma atividade formal, ele tem uma dificuldade laboral objetiva, ou seja, se você faz, é uma diarista, você faz 4 ou 5 limpezas por semana, passa a fazer 2. Se você é um pedreiro, você constrói uma casa por mês, constrói meia casa, precisa ter mais dinheiro para comprar medicamento, e você não tem uma renda fixa. E R$400 para essa pessoa é muito dinheiro. Não é para quem ganha 10 mil, 15 ou 20 mil, mas R$400 antecipado por 5 anos. Era importante até que alguns institutos de pesquisa tivessem a curiosidade de perguntar a este segmento o que é que eles acham da proposta. Tá? Eu acho que a resposta, eu ouso dizer que vai ser majoritariamente favorável. Agora, o que os militares fizeram nesse momento, nos apresentando o projeto que foi acordado pelo governo, foi fazer uma reestruturação de uma carreira que todos conhecem e sabem que nos últimos 19 anos perdeu muito em relação às carreiras de Estado. Um general de 4 estrelas ganha em média 16, 17 mil reais por mês. Ou seja, a metade do que ganha um auditor fiscal, metade do que ganha um procurador da PGFN nas mesmas condições. Então, essa questão, na verdade, a modificação que foi feita nos 5 projetos de lei tange também, implica também na questão da proteção social. Esse é um debate duro, não tenha dúvida, Vila, mas é um debate que nós estamos tranquilos de enfrentar, porque nós reconhecemos desde o início, e na PEC já consta isso, que existem categorias especiais que estão sendo tratadas de forma especial, como professores, como trabalhadores rurais, né, como policiais civis e militares, como agentes penitenciários, todos eles estão tendo um tratamento diferenciado. E os militares não só estão tendo, como está previsto na própria Constituição, mas eles também estão dando a sua colaboração. Eles também estão contribuindo para que haja um superávit no Tesouro ao longo dos próximos 10 anos. Agora, a contribuição final vai ser muito menor, isso a gente não pode ver qualquer divergência. E em relação ao BPC, a economia estimada pela IFE, Instituição Fiscal Independente, é de 28,7 bilhões em 10 anos. E aí, se não houver reajuste do salário mínimo, seria de 46 bilhões e 500 mil reais. Então é muito maior do que a economia que vai ser permitida na aposentadoria dos militares. Agora, do lado da aposentadoria, tudo bem, eles vão ter de encarar novas regras que significam mesmo a contribuição deles, só que eles vão ter a contrapartida desse programa de carreira. Então é esse questionamento que eu acho que será muito feito ao se discutir as várias medidas, não é? Porque a população mais pobre vai contribuir mais do que os militares, no final das contas. Bom, Denise, 2 coisas são importantes serem colocadas. Quando se colocou o projeto na casa,
não está sendo ressaltado por muita gente, mas é bom lembrar que mais de 20 milhões de trabalhadores que hoje contribuem para o regime geral de previdência vão ter uma redução de alíquota de 8% para 7,5%. Então, a grande maioria do trabalhador que contribui para o regime geral está tendo, na verdade, um ganho com a reforma da Previdência. Isso precisa ficar claro. Segundo, o cálculo que essa entidade faz, que nós vamos ter um ganho de 28 bilhões, não está levando em consideração que a valor presente, se você antecipa R$400 5 anos antes, o governo vai despender, nesses primeiros 4 anos que antecedem 65, mais de 20 bilhões de reais. E se você trouxer valor presente, o dinheiro tem custo, e colocar um valor aí de consignado de 12%, que é o juro mais baixo do mercado, e projetar isso ao longo dos 10 anos na antecipação e na procrastinação, você vai verificar que na verdade é um ganho. E esses cálculos vão ser demonstrados por ocasião das discussões na comissão especial. Além do que, o Brasil é um país generoso, mas é um país pobre. Que apesar de termos um pacto, eu diria até civilizatório na sociedade brasileira de ajudar os idosos pobres e os deficientes, isso precisa ficar claro para a população qual é o custo disso dentro do orçamento. O que nós fizemos foi separar assistência de previdência. Uhum. Hoje, isso está misturado na cabeça das pessoas. E são dois regimes que concorrem entre si. Enquanto em um regime, que é o regime geral, normalmente as pessoas contribuem durante 15 anos para se aposentar aos 65 anos com um salário mínimo, no sistema de assistência hoje, que é pago pelo conjunto da sociedade brasileira, se aposenta também aos 65 anos com um salário mínimo. Qual é a mensagem que se dá à população? Bom, você não precisa contribuir, porque você vai conseguir o mesmo benefício naquela idade se você não contribuir com 1 centavo. Então, nós tivemos o cuidado de não prejudicar o idoso pobre, mas ao mesmo tempo distinguir os dois sistemas para que não haja concorrência entre eles. Bom, mas essa é uma discussão que vai ocorrer por ocasião do estabelecimento da comissão especial, e não tenho dúvida que a transparência dessa discussão vai permitir que as pessoas façam o seu juízo de valor. E se o Congresso achar por bem, alterará, vai modificar o projeto. Secretário, nosso tempo já terminou, mas eu queria só perguntar para o senhor se o senhor confirma que o deputado Eduardo Cury do PSDB será o relator na CCJ. Aí é uma atribuição e uma prerrogativa do presidente da Câmara, eu não tenho essa informação. Não está nem ajudando nessa articulação? Olha, o Cury é um grande deputado e seria um extraordinário relator, mas essa é uma prerrogativa do presidente da Casa. Perfeito. Conversamos com o secretário Rogério Marinho, da Previdência. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Bom trabalho. Obrigado a vocês e bom trabalho para vocês também.